Olá, boa noite. Uma mostra que trata de questões relacionadas ao público LGBT mal estreou em Belo Horizonte e já é alvo de polêmica e protestos iguais àqueles da exposição cancelada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muita gente que nem sabe do conteúdo usou a internet dizendo que o evento é desrespeitoso e que fere o princípio da família. A exposição Batom Azul, de alunos da área de comunicação da UFMG, traz modelos em poses artísticas. Cada um à sua maneira, porém todos de batom. A intenção é discutir sobre identidade de gênero. A mostra está no Centro Cultural Venda Nova, que recebe o Diversa, primeiro evento em um Centro Cultural de Belo Horizonte para a expressão da comunidade LGBT, lésbicas, gays, bis e transexuais. O espaço público é um espaço para todos, não é um espaço restrito a ninguém, e a gente abre as portas para o público LGBT falar da sua realidade, mostrar sua arte, né, mostrar todo o seu potencial, e para a gente discutir um pouco sobre os retrocessos que vivemos no momento tão difícil do país, né? As obras de Rodrigo Souto, desenhos com traços marcantes e coloridos, mostram como a diversidade sexual tem tentado encontrar seu caminho. O evento tem ainda esta instalação num jardim. O manequim, faltando pedaços e coberto com notícias, revela que no Brasil, transexuais e travestis são alvos de mortes violentas frequentemente. A reflexão necessária sobre o que sofrem essas pessoas. No caminho para a biblioteca, a parede cheia de traços é mais uma exposição. A artista plástica é Efi Farou. A transexual mulher deu nome às obras de traços que se transformam, apontando a realidade de quem se identifica com essa orientação sexual. Da pessoa que se descobre com uma inadequação entre o seu sentimento de pertencimento ao gênero e o seu corpo, e que a partir daí ela vai buscar, por várias maneiras, transformar o seu corpo para que ele possa fazer essa liga entre a mente e o corpo. As figuras, muitas delas abstratas, foram alvo de apreciação, mas também de polêmica. Houve críticas na internet de quem não concordava com a exposição em local público e visitação aberta. Em uma rede social, uma mulher diz que a mostra é desrespeitosa e fere os princípios das famílias. Nesta outra postagem, um homem disse que vai levar uma Bíblia ao local para ganhar almas. Situação parecida que aconteceu recentemente com a exposição Queer Museu, acusada de trazer conteúdo de pedofilia, zoofilia e blasfêmias religiosas. A intenção aqui não é afrontar a família, não é influenciar a criança, né? A gente quer mostrar que nós existimos, nós queremos ser vistas. Além das obras, o evento vai contar ainda com uma programação com debates, mesas redondas e apresentações artísticas. Até o próximo sábado, dia 23. Acho muito bem-vindo no espaço público ter uma exposição nessa linhagem para poder justamente ter abertura para isso. Acho que isso é um primeiro passo para começar a desconstruir essa imagem de travesti, de trans como uma aberração e tantas outras coisas negativas que diz com relação a nós. O Centro Cultural Venda Nova fica na rua José Ferreira dos Santos, número 184, no bairro Jardim dos Comerciários. A entrada é de graça. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje que está preparando uma operação para realocar as pessoas em situação de rua para abrigos, incluindo a oferta de vagas de emprego a essa população. O prefeito Alexandre Calil comparou a ação com aquela realizada em julho deste ano, junto aos camelôs. As pessoas que vivem nas ruas da capital serão acolhidas. É o que garante o prefeito Alexandre Calil. Para isso serão realizadas abordagens humanitárias, agora com mais rigor. Mas será feita com autoridade. Será feita com autoridade. Algumas unidades de acolhimento serão ampliadas. No Instituto Darcy Ribeiro, mais 120 vagas serão oferecidas. Nossa meta é de atender as pessoas em situação de rua com ofertas diferenciadas. Então, a gente tem ofertas de moradia e habitação, né? A Prefeitura vai enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal nesse sentido. Nós assinamos aqui hoje, né, o protocolo de intenções para inaugurar uma nova unidade, né, 2 novas unidades no Centro
cidade. Durante as abordagens, além do encaminhamento para o abrigo, os servidores municipais farão um cadastro dos moradores do Bolsa Moradia. Por meio do Orbel e da política de habitação, é uma nova modalidade que é nos moldes da locação social, então que a gente possibilita que o beneficiário utilize esse benefício como um auxílio moradia. É o valor de R$500, né, em relação à alocação social por beneficiário. As pessoas também poderão ser contratadas para trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte. Não foi divulgado o número de vagas que serão disponibilizadas. A ideia é que tanto a SLU quanto a SUDECAP possam utilizar a mão de obra das pessoas previamente encaminhadas pela assistência social para serem absorvidas na mão de obra e na demanda da cidade. Segundo a Secretaria de Políticas Sociais, existem hoje na capital 4.553 pessoas em situação de rua. Aproximadamente 400 estão no hipercentro, onde a operação deve começar. Nós vamos começar pelo hipercentro, mas a mesma dinâmica vai acontecer em todas as regionais. Os grupos são regionalizados, tá? É necessário que a ação seja feita porque em algumas circunstâncias o espaço público está obstruído. Então, esse material, aquilo que for inservível vai ser descartado. Mas aquilo que ele disser que é bem, né, que não pode, ele não puder carregar, nós vamos apreender, ele tem um laudo relacionando o que é, e isso vai ser levado para o depósito da prefeitura e ele pode resgatar. A Polícia Civil realizou a segunda fase da operação Contagem Mais Segura e prendeu 19 pessoas na cidade. 80 policiais trabalharam no cumprimento de mandados de prisão e na internação de um menor infrator. Os mandados expedidos pela Justiça foram cumpridos em vários pontos de contagem. Na Vila Marimbondo, Vila Esportiva e no Eldorado foram feitas várias prisões. Um dos alvos era Rafael Augusto Santana, flagrado nessas imagens quando assaltava passageiros e o motorista de um ônibus da linha 302, no bairro Darcy Ribeiro. Segundo a Polícia Civil, o rapaz de 23 anos já praticou pelo menos 10 roubos. Uma tatuagem no pescoço ajudou na identificação. No assalto eu me reconheci. Por que a cruz? Não tem nada para falar, não. A tatuagem, simplesmente uma tatuagem. Jeremias da Silva Freitas, de 41 anos, foi preso por vários assaltos a comércios. Não assalto esse tanto de gente que estão falando aí, não. Sou trabalhador, perdi meu emprego há pouco tempo. Aí eu fiquei desesperado e fiz isso aí, mas não tem esse tanto de roubo aí, não. Elias Adam Soares de Freitas, de 20 anos, apontado como gerente do tráfico na Vila Marimbondo, foi preso em flagrante, com buchas de maconha e anotações da venda de drogas. Segundo a polícia, contra ele havia 2 mandados expedidos pela Justiça. Ele tinha uma facção muito atuante lá naquela região e a gente espera ter desarticulado, que junto com ele foram presos outras pessoas no tráfico de drogas também. Tivemos presos por tentativa de homicídio, presos por crime de roubo, por tráfico de drogas. Tivemos, inclusive, uma tentativa de feminicídio. 19 pessoas foram presas e um menor foi apreendido. Contra ele havia um mandado de internação. A surpresa é que menos de uma semana depois das prisões, 3 homens já foram liberados em audiências de custódia. A gente não pode deixar isso desanimar. A gente tem certeza que nós vamos representar novamente na Justiça pela prisão. Criminosos arrombaram 2 agências bancárias em Campos Altos, no Alto Paranaíba. Houve troca de tiros com a PM, os bandidos conseguiram fugir. Segundo a Polícia Militar, a agência da Caixa Econômica Federal foi invadida por pelo menos 10 bandidos que chegaram em 2 caminhonetes. Eles quebraram o vidro que protege os caixas eletrônicos, mas não conseguiram danificar os equipamentos. Depois seguiram para o Banco do Brasil, onde explodiram o cofre da agência. A Polícia Militar foi até o local e houve troca de tiros, mas ninguém se feriu. Segundo os moradores de Campos Altos, o Banco do Brasil já foi alvo 2 vezes dos ladrões, enquanto a Caixa Econômica, 3. E teve mais ação de bandidos nessa madrugada. Em Perdigão, no centro-oeste do estado, clientes de uma agência explodida vão ter agora que se deslocar para outra cidade para realizar os serviços bancários. Um carro passa pela rua. 2 minutos depois, volta. Os bandidos descem, colocam dinamite na porta da agência bancária e às 13h14 da madrugada é registrada a primeira explosão. Uma nuvem de fumaça encobre a rua. Em seguida, a segunda explosão, desta vez no caixa eletrônico.
Tudo ficou destruído. A porta de metal ficou retorcida e foi parar do outro lado da rua. Os vidros estilhaçados estavam por toda parte. Zilar mora em frente à agência. Até a porta da casa dela foi atingida. Eu acordei com barulho, muitos tiros, foram uns 20 tiros. Gostei demais, fiquei tremendo mesmo, não nem quando dormi mais. Um morador filmou de longe a ação dos criminosos. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 4 homens armados participaram do crime. Foi recolhido por populares e passado pela polícia, que foi apreendido, 5 estojos de calibre 9mm e um de calibre 12. Marcas dos disparos ficaram espalhadas pelos imóveis. O banco não informou o valor levado. O responsável pelo banco não quis gravar entrevista, mas disse que esta é a única agência do Bradesco na cidade e funciona aqui há 8 anos. Uma tentativa de arrombamento foi registrada na unidade em julho. A dona do imóvel disse que o contrato de aluguel com o Bradesco vai até 2019, mas por causa da ação criminosa já pensa em rescindir o contrato. Ainda não há previsão de quando as atividades bancárias do Bradesco serão retomadas em Perdigão. Os moradores que precisarem de atendimento devem ir até Nova Serrana, que fica a cerca de 16 quilômetros daqui. Uma mulher com uma doença rara, moradora da região do Barreiro, em Belo Horizonte, já não tem mais remédio para continuar o tratamento pago com recursos do Ministério da Saúde. Cada frasco custa mais de R$20 mil. Olha só o valor. Segundo a paciente, o governo não envia o medicamento há cerca de 2 meses. Com dores pelo corpo e dificuldades na respiração, Nívia já não sabe mais a quem recorrer. Ela sofre de um tipo raro de anemia que se chama Síndrome Hemolítico Urêmica Atípica. Ela toma esse medicamento que custa R$21 mil cada frasco. São 8 unidades do remédio, totalizando R$168 mil por mês. Através de uma ordem judicial desde março de 2015, o medicamento é fornecido pelo governo federal. O problema é que há 2 meses o remédio não chega. O governo está tentando reapechar o preço dele para poder fazer a compra, mas não está conseguindo. Então tem 2 meses que não só eu, mas como outras pessoas que fazem uso do medicamento, está sem. A dona de casa, mãe de 4 filhos, busca uma solução. A gente está pedindo, né, que eles possam fazer essa compra, porque sem esse medicamento, né, a gente pode vir até morrer, porque a gente não pode ficar sem ele. O Ministério da Saúde informou que o medicamento Soliris é fornecido aos pacientes para o tratamento de 3 meses. No caso da dona de casa Nívia, o último fornecimento da medicação é suficiente até este mês de setembro. Eu conversei por telefone com a filha da paciente e ela me disse que a mãe toma 4 ampolas de 15 em 15 dias. Na última sexta-feira, dia em que deveria fazer o uso do remédio, já não tinha mais nenhuma ampola. O Ministério da Saúde prometeu que já está sendo realizada a compra para o envio de nova remessa, mas não precisou uma data específica. Informou ainda que o medicamento Soliris representou o maior gasto, cerca de R$613 milhões, para atender 442 pessoas. Quanta gente nessa situação, hein? A 7ª morte por chikungunya foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. São 6 em Governador Valadares e a última em Teófilo Otoni. O balanço de outras doenças provocadas pela picada do Aedes aegypti também foi divulgado. Minas Gerais registrou 25.438 casos de dengue. Além desta doença, o mosquito Aedes aegypti também transmite a febre amarela, chikungunya e zika. Os dados reúnem confirmações e suspeitas. O número acompanha o mesmo perfil de anos anteriores não epidêmicos. Sobre mortes contabilizadas até agora são 13 e outras 15 ainda estão sob investigação. Sobre os casos de chikungunya, o estado confirmou 7 mortes. Teófilo Otoni aparece com um registro de 1 óbito da doença. Governador Valadares com 6. Em todos esses casos há informações em comum, entre elas a idade de quem morreu, acima dos 65 anos. E elas aconteceram no primeiro trimestre, coincidindo com o período de maior número de casos da doença. Os casos suspeitos de zika se aproximam dos 700. Dos 117 identificados em gestantes, 59 mulheres tiveram a confirmação.
Mas ainda os números até agora estão muito abaixo dos casos numa comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o governo. O Ministério Público montou uma força-tarefa para combater os problemas de abastecimento de água em Divinópolis. O município sofre com frequentes interrupções há semanas. A imprensa só foi autorizada a acompanhar os primeiros minutos da reunião convocada pelo Ministério Público. A Copasa não foi convidada para o encontro, que contou com a participação de representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal, do PROCON e da Polícia Militar de Meio Ambiente. Nós definimos, ao final da reunião, que será apresentado por cada um dos órgãos que se fizeram aqui presentes, num prazo de 10 dias, um relatório envolvendo todas as autuações, fiscalizações, notificações, notícias relacionadas ao descumprimento, ou então as falhas da prestação desse serviço, para que posteriormente esse grupo possa definir uma estratégia de enfrentamento efetiva para a solução do problema. A reunião aconteceu depois que o Ministério Público recebeu várias denúncias sobre a situação do fornecimento de água em Divinópolis. Nas últimas semanas, vários bairros da cidade têm sofrido com o desabastecimento. Uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, foi aberta na Câmara Municipal para apurar sobre a atuação da Copasa em Divinópolis. A Prefeitura já notificou a Copasa por causa das falhas no serviço de fornecimento de água na cidade. Uma rescisão de um contrato dessa envergadura traria consequências gravíssimas financeiras para o município. Existe todo um ativo da Copasa no município, então não se rompe um contrato dessa envergadura tão facilmente. É uma possibilidade jurídica que existe na doutrina, na jurisprudência, nas leis que regem a matéria, mas que é prematuro dizer isso agora. A Copasa informou que o fornecimento de água em Divinópolis está normalizado, mas alertou que algumas interrupções podem acontecer quando estiverem sendo feitos serviços de manutenção. Todos os dias, o JA tem mostrado a falta d'água em várias cidades do estado. Em Lavras, a população diz que o problema persiste há quase uma semana. Tudo por causa da seca. O abastecimento só deve ser normalizado na próxima sexta-feira. Pelas ruas da cidade, encontramos moradores indignados com essa falta d'água. Complicada, porque não tá tendo água e fica difícil, né? Às vezes fica sem mesmo. Tá uma situação precária. O bairro Vale Sol, Vila Rica, a escola tá sem água. Aqui no bairro Morada do Sol, bem na saída de Lavras, a situação é ainda mais crítica. Segundo moradores, eles estão sem água desde a quinta-feira passada, ou seja, quase uma semana sem esse líquido tão precioso. Gisele é uma das moradoras que não sabe mais o que fazer. Ela vem tentando controlar a água consumida na casa, que ainda por cima está em obras. Nós estamos racionando o máximo que a gente pode para poder encher as caixas de água e viver com o mínimo possível. Além da falta de chuva, Dona Maria, nos seus 85 anos de idade, sabe bem o que as pessoas deveriam fazer para que essa situação não saia de controle. Falta de chuva, o pessoal não sabe economizar, lava passeio, lava as casas, sabe, desperdiça o máximo de água e nós temos que economizar. Eu carreguei água 13 anos aqui na Rua Santana, porque naquela época não tinha água, agora nós temos, mas as reservas estão abaixando, porque não chove, há quanto tempo que não chove em Lavras, não é? Pois é, Dona Maria, situação crítica também aqui na capital, não chove na cidade há quase 100 dias. A nebulosidade até aumentou nesta quarta-feira, mas a umidade relativa do ar continuou na casa dos 30%, ainda considerada muito baixa. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. A umidade que vem do mar deixa o tempo parcialmente nublado na zona da mata e no leste, onde há possibilidade de chuviscos. Nas outras regiões, sol forte e umidade baixa. Na capital, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Os termômetros vão de 11 a 29 em Campestre, de 13 a 27 graus em Santa Margarida. Ficam entre 16 e 31 em Coração de Jesus. E em Monte Carmelo, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Daqui a pouco, o JA te apresenta um projeto que desenvolve ações com pessoas com deficiência. O programa tem transformado a vida de alunos de uma escola de Belo Horizonte. Assunto que vamos mostrar em instantes.
Amanhã é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Aqui na capital, o programa Superar, da Secretaria de Esportes e Lazer, desenvolve várias ações que geram visibilidade à causa. Alunos de uma escola na região oeste da cidade são alguns dos beneficiados e provam que podem ser exatamente o que são. E isso é motivo de festa. A escola atende cerca de 100 pessoas com deficiência, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos. Uma equipe de profissionais qualificados acompanha os alunos durante as atividades. Dança, judô, natação, são várias as atividades. Nós atendemos os alunos da Frei Leopoldo, que é uma escola para pessoas com deficiência, e atendemos também outros alunos que vêm de inclusão de outras escolas da rede municipal. Marília é mãe do Theo, de 4 anos. Ele é autista. Depois que começou a frequentar a Escola Municipal Frei Leopoldo e fazer parte do projeto Superar, a vida mudou. Aqui não importa a idade nem a deficiência. O dia a dia dele tem sido maravilhoso, porque ele tem desenvolvido muito. Marlon está aqui há cerca de 15 anos. Hoje, ele é faixa laranja no judô. Eu não vivo sem aqui. A escola atende alunos de toda a comunidade do bairro Havaí, em Belo Horizonte, e pessoas que moram em outras regiões também. Nos próximos dias, a turminha do judô vai participar de uma competição no Rio de Janeiro. Como os custos são altos, eles precisam de um patrocínio. É importantíssimo o patrocínio porque a maioria das famílias, elas são famílias carentes e não têm um poder aquisitivo muito alto. Aqui a gente participa de todas as formas possíveis para que eles possam ter uma vida, uma qualidade de vida. Para ajudar os alunos no transporte e na alimentação durante a competição de judô, basta ligar para os números que aparecem aí na sua tela. Informações também no nosso site alterosa.com.br/JA. O Jornal da Alterosa termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Voltamos amanhã a partir das 7h15. Uma ótima noite para você.